Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a congregação para de pé, nós fazemos uma oração ao Rei Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja Jesus para sempre. Nosso irmão Lésio vai estar dirigindo essa oração de início. Graças a Deus, glória seja a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oramos, em nome de Jesus, soberano, grande Pai querido, santo, forte e poderoso, Pai. Neste momento, Senhor, oramos te pedindo, Senhor, permissão, meu Deus, nessa noite, para tocar, Senhor, no teu nome, Pai Santo. Vai, Pai Santo, nessa noite, Pai, dando oportunidade, meu Senhor, para tocar no teu nome. Pai, queremos pedir por esse trabalho, Pai, que as portas estão se abrindo nesta noite. Cremos, Pai Santo, aleluia, que tudo, meu Deus, vai ser feito para a tua vontade, meu Senhor, nesta noite. Ó, Pai Santo, aleluia, vai dando, meu Deus, o seu entendimento a nós nesta noite, meu Senhor, para aquilo, Pai, que o Senhor colocou, meu Deus, nesta noite para nós ouvir, aleluia, da tua palavra, Senhor, aleluia. Vai, Pai Santo, nesta noite, tomando a tua igreja, Pai, que vem te adorar, Pai Santo, nesta noite, queremos te pedir, Senhor, aleluia, nesta noite, oh, glória a Deus, Pai, aleluia. Pedir, meu Senhor, que nos ajuda, Senhor. Não tem sido fácil, mas para a glória da honra do teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, chegar na tua casa nessa noite para te adorar, Senhor, se derramar na tua presença, tanta raça. Se Deus, Senhor, a tua graça e a tua presença nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus amado, toma, Pai, a vida da tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, amém? Nós vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa alma, os hinos 440 e o 442. A irmã Josi estará louvando e toda a igreja acompanhando em nome de Jesus. 440 e o 442, dois hinos conhecidos da igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. O hino de número 440. Quem viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz nos teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus
amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. Te gozo Cristo sim te dará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Precisamos fazer o querer de Deus, aleluia. Quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor. Se queremos ser abençoados, vamos obedecer ao Senhor em tudo, aleluia, louvado seja Deus. 442, próximo hino. Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se a gente quer ir para o céu, se a gente quer breve encontrar com Jesus, precisamos santificar a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria vamos ler a palavra de Deus. E eu quero convidar a igreja para ler apenas um versículo para a meditação nossa nesta noite. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler Isaías 43. Abram suas Bíblias em Isaías 43. Vamos ver apenas o versículo 13. Como é apenas um versículo, eu vou pedir que toda a igreja, numa só voz, leia
No 3 a igreja completa. 1, 2, 3. Ainda não soubesse de mim, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem quiser. Esta é a rica palavra de Deus. Quantos podem dizer um sonoro amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos estar orando uns pelos outros. Eu e minha casa necessitamos das orações. Quantos mais? Soberano Deus e rico Pai, é no nome de Jesus que te adoramos, te bendizemos, te glorificamos numa alegria da salvação. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia em nosso favor, pela tua graça, pela tua alegria em nossa vida, pois a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui estamos para te bendizer na beleza da tua santidade. Fica conosco, Pai, e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Breve verei o Jesus e verei no céu. Convidar, apenas hoje um conjunto vai estar louvando, no afã de ganharmos tempo. As senhoras vão estar louvando, enquanto os obreiros já se preparam para as contribuições a igreja entregar. Enquanto as irmãs se preparam, curve sua cabeça. Você que ainda não devolveu seu dízimo, você que está prestes, ore conosco, nosso Deus e Pai. Nós vemos no nome de Jesus te orar a Ti, pedir que o Senhor venha abençoar a sementeira, abençoar, meu Pai, a vida financeira da igreja, dos Teus filhos. Ó Deus, que essa porta não se feche, que haja fidelidade, Senhor, pois o Senhor vem buscar os fiéis da terra. Deus, abençoe o trabalho, abençoe o comércio, abençoa, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, a tua igreja. Nos dê alegria para te servir cada vez mais, sem murmurações, sem inquietações, mas com alegria de quem foi alcançado pela salvação. E tudo quanto fizermos, meu Deus, para o Senhor ainda é muito pouco. Deus, venha abençoar a vida dos teus servos, dizimistas, não dizimistas, convence aqueles que ainda não são, para que eles venham entender o mistério da obra de Deus, e assim a tua igreja crescer como uma árvore frondosa. Deus, abençoe toda a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Senhoras.
Aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, na noite deste dia, me proponho a falar sobre esse texto ou esse versículo em Isaías 43, versículo de número 13, que nos diz, na versão de vocês está um pouco diferente da minha, mas dá no mesmo, são versões diferentes, mas o significado é o mesmo. Diz-nos: ainda antes que houvesse dia, eu era. A de vocês está: eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, ou operando eu, quem impedirá? É um texto, é um versículo simples, mas de uma profundidade elevada. E o texto sagrado, quando lemos, nos faz refletir na grandeza, no poder de Deus. Nos faz refletir na grandeza de Deus. Porque o texto diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes de Deus criar os céus e a terra, Ele já era Deus. Ele está e Ele é acima de tudo e de todas as coisas. Não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Eu acho isso maravilhoso. O Senhor, Deus, a gente crê na Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Cristo dizia em João capítulo 1, João registrava essas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o texto diz: nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo foi feito porque Deus quis agir. Porque a Bíblia mesmo revela que ainda antes que houvesse dia, eu era, eu sou. Deus está nos dizendo, igreja, preste atenção, não conversa, por favor, atenção dobrada. Antes de tudo, igreja, antes de tudo, quando nem existia terra, nem céus, antes desse versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes desse versículo, já Deus existia. A palavra Jeová, que em hebraico vem de Yahvé ou Javé, significa aquele que é autoexistente. Ou seja, Deus autoexistia
Não foi o tempo que informou Deus, não foi o homem quem criou Deus. Deus, ele é espírito e é verdade. Então ele estava, antes de tudo se formar, ele já existia. Cria anjos, cria céus, terra, cria mar, cria todas as coisas. Porque está escrito: antes que houvesse dia, eu sou. E essa parte B, vamos dividir em parte A, B e C. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ninguém pode escapar das mãos de Deus. Ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém escapa das vistas do Eterno. Deus está acima de todas as coisas, à frente de todas as coisas. Diz o texto, irmão: agindo Deus, quem impedirá? Quem pode repetir comigo essa palavra? Agindo Deus, mais forte: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E nós vamos ver ao longo da história que Deus foi soberano, Deus foi absoluto naquilo que Ele propôs fazer, realizar, executar. Ele criou, a princípio, na história revelada, os céus. Lendo a doutora Henrietta Mers, ela diz que o diabo tem um ódio terrível pelo livro de Gênesis, pois o livro de Gênesis logo estampa: no princípio criou Deus. Não foi obra do acaso, não foi obra do Big Bang, foi Deus quem criou os céus e a terra. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. E eu posso imaginar, na minha imaginação, na minha conjecturação, que a Trindade se reúne: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem for pesquisar na Bíblia hebraica, não aparece Deus, porque aqui dá a entender que é o Deus Pai, mas aqui é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é definido na palavra Elohim, ou Elohim. Se reúnem para criar os céus e a terra. E quando Deus está criando os céus e a terra, ninguém podia impedir, porque o poder de Deus era soberano. E Deus começa com a sua palavra: haja luz, haja separação de água e terra.
divisão da luz e dia, cria o céu, no céu os luzeiros, o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. E ele vai criando as árvores, as florestas, os seres animados e inanimados, tudo pelo seu poder. Operando Deus, ninguém pode impedir. E o que eu mais acho interessante é a sabedoria de Deus na execução da sua obra. Tivemos uma escola, uma aula muito proveitosa domingo passado, falando de como Deus tece o homem, cria o homem, esse emaranhado de veias, tudo no seu lugar, os dois olhos, a capacidade de enxergar. Você já imaginou o que significa isso? O cérebro, os olhos visualizam, mas é o cérebro que passa as informações. Ali é azul, ali é vermelho, ali é branco. Fez o olfato, o paladar. Um dia o pastor Manuel Marcos doutrinando, há muito tempo, ele dizendo: vocês sabem, irmãos, por que foi que Deus fez isso aqui? A pestana. Ele dizia: Deus não fez nada por acaso. É para que quando suássemos, o suor batesse aqui na testa e viesse para cá, e não descesse para os olhos. Olha a sabedoria de Deus. Nada Deus faz por acaso. Nada Deus faz por acaso. E quem entenderá o agir de Deus? Porque Deus não faz, acontece, Ele desfaz. A Bíblia diz que Ele fere, Ele faz viver, Ele mata, Ele tira, Ele repõe, Ele faz o que lhe apraz. Agora, Deus não faz nada aleatoriamente. Deus faz tudo com ordem e com decência. O homem pode na sua obra falhar, mas o nosso Deus não falha. Deus, quando opera, Ele opera com grandeza, com sabedoria, com inteligência, com tudo perfeitamente adequado. Meus irmãos, paremos para meditar por um instante. Observemos e nos lembremos agora, sabe do quê? Esse planeta chamado Terra, o qual o gênero humano vive, ele está suspenso no ar. E outros tantos planetas. E como dizer o Sol? Porque a gente pensa que o Sol é uma bola de fogo. E não é. E tudo se sustenta nesse espaço sideral, na Via Láctea, com o poder da palavra. Quando a gente vê aqueles que a gente diz que a estrela cai, não é a estrela que cai, nenhuma estrela cai. Ali são meteoritos que caem. Mas, como diz a letra de uma música, não há nenhuma folha que cai sem que Deus permita. Tudo só acontece quando Deus quer, porque Deus quer, na hora que Deus quer, e ninguém tem nada a ver com isso. E ai de quem quiser querer se intrometer no agir de Deus. Deus fez o homem. Outra vez a Trindade
santa desce. E diferente das outras vezes que ele só dizia haja, quando ele só usava o logos, o verbo, ele agora vai pegar um boneco, formar no formato, soprar fôlego de vida e o homem passa a ser algo vivente. E o homem é a obra-prima da criação divina. Deus já havia criado os anjos para adorá-lo, mas Deus resolveu criar um ser diferente, a sua imagem e semelhança. Quem já ouviu casos, por exemplo, de pessoas, mulheres, que fizeram a laqueadura, é isso que dá o nome, né? Quando a mulher opera, de repente aparecer gestante de novo. Quem já viu casos desse tipo, levanta a mão aí, não é? Porque ela não queria ter mais filho, o marido não queria ter mais filho, mas de repente a mulher aparece gestante. Operando Deus. E ao longo da história nós vamos vendo Deus operando e ninguém intervindo, porque quando Deus opera, está operando. E eu quero lhes trazer uma boa notícia que me vem ao coração nesta hora, creia você ou não. Neste exato momento, Jeová está trabalhando e ninguém pode impedir o agir de Deus. Pastor, com base em quê? Primeiro, porque a palavra está dizendo em Isaías 64, verso 4: Deus trabalha de dia e de noite por aqueles que nele esperam. Deus trabalha de dia e de noite. Passou-se o dia, Deus estava trabalhando em teu favor, na tua causa. Deus estava trabalhando na tua vida, na tua família. Deus estava guardando os teus. Deus estava guardando a tua vida, guardando o teu casamento, guardando os teus filhos, guardando teu esposo, tua esposa, te protegendo das setas do mal. Operando Deus, quem impedirá? Mas o homem, no longo da história, resolve se rebelar contra Deus. Adão peca. Deus opera um modo de fazer com que o homem seja salvo. Penaliza ele, dá-lhe castigo, porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ele ama. Aparece na história um homem ruim, um homem cruel, Nimrod. E Deus permitiu que essa criatura se criasse. E Nimrod faz uma coisa terrível. É um homem cruel, assassino, sanguinário. Enquanto Nimrod achava que estava na carne seca, Deus estava por cima, trabalhando. Quem não lembra, irmãos, da história de Noé, o primeiro pregoeiro da justiça? E diz a Bíblia que Noé pregava para que o povo da sua época se arrependesse. Enquanto isso fazia a arca.
vai chover. E não chovia naquela época, ninguém sabia nem o que era chuva. E o povo zombava ali o velho Noé. Mas Deus estava trabalhando, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava nada satisfeito com o homem. Aí Deus vai, envia o dilúvio, aquela raça toda é destruída. Vem Noé, vem depois Abraão. Abraão tem o seu filho Isaac. Abraão a princípio não podia ter filho porque a Sara era estéril. Depois disso vem Isaac, depois de muita relutância. Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó continua no cenário, gera 12 filhos, e Deus operando, e Deus agindo. Depois de tudo isso, vamos observar que agora a família de Jacó desce para o Egito. José era governador. Estou sintetizando a história, não vou me ater para não perder o tempo. E de repente José morre. Aparece um rei que não conhecia a história, e esse rei, por sua vez, ele não conhecia José, e por não conhecer José, ele começou a oprimir o seu povo, o povo de Deus, aliás, e oprimia e colocava nos serviços mais pesados, os serviços mais cruentos, mais penosos. E o povo começou a clamar, a chorar. E diz a história que Deus levanta um homem chamado Moisés. E Deus se revela para Moisés em um monte. E quando mais eles se aproximavam, ele via um negócio estranho. A história revela que após 400 anos, Deus levanta Moisés, e o tirano Faraó endurece o coração, não permite que o povo saia e tome-lhe a opressão. Mas a Bíblia diz que o clamor do povo chegou até Deus. E Deus resolve operar. Isso é maravilhoso. Levanta Moisés foge de Deus, não passo de um gado, não é para mim, eu não tenho condições. O que é que eu vou dizer lá? E aí Deus diz: diga que eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Está escrito nesse mesmo trecho da Bíblia: eu sou o que sou. A palavra eu sou é um nome de Deus. Diga que eu sou
O nome de Deus nessa hora era: eu sou, me enviou a vós. Por isso que está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esse eu sou está se manifestando para Moisés, dizendo: Moisés, vai lá e diga que eu sou, estou operando nesse negócio. E diga a Faraó que não tente impedir, não. Aqui eu estou parafraseando. Porque quando Deus quer agir, ninguém impede o agir de Deus. Quando Deus age, sai da frente. Sabe aqueles tanques de guerra, aquelas caterpillas que saem arrancando tudo? Irmão, assim é Jeová. Toda a igreja comigo, operando Deus, quem impedirá? Na outra versão, agindo Deus, quem impedirá? Deus age. Nesse instante na história Ele está agindo. Os homens bestiais pensam que Deus está dormindo, que Deus é um velho gagá, de barba branca, de bengala. Não, Deus não envelhece, porque Ele é soberano, Ele está desde o princípio, e Ele nunca mudou e jamais mudará. Tem um hino que diz: eu não mudo, eu não mudo. E é verdade, Deus não muda, o homem muda. Mas um dos tributos divinos é a imutabilidade, ou seja, o que Deus era no princípio, Ele é agora e o será para sempre. Por isso que a igreja precisa crer nesse Deus. Por isso que a igreja precisa não desistir desse Deus, porque Ele, quando opera, Ele opera e faz milagre acontecer. É para tu liberar o povo de Deus. Não libera. E veio as pragas. E o coração mais do homem se inchava. Quando o homem dizia que liberava, aí depois ele voltava atrás. E foram 10 pragas. E veio uma tremenda. Porque, irmão, quem resiste a Deus paga preço. Paga preço. Quem resiste a Deus paga preço. A Bíblia diz que o Senhor mandou matar um cordeiro, símbolo de Jesus, e passar o sangue na verga das portas de cada um. E quem não obedecesse, o primogênito seria morto. E o anjo fez isso. Passou até na casa de Faraó, o sucessor, o seu filho morreu. Mas aonde estava a marca do sangue daquele cordeiro, o anjo nem passou perto. Liberou. Lá ia o grande êxodo, a retirada do povo de dentro do estado do Egito, aquele estado ditatorial. Agindo Deus, quem impedirá? E lá ia aquela grande multidão, segundo os escrituristas, os historiadores, mais de 3 milhões, não só de israelitas, mas de outros que se aderiram ao Deus de Israel. Saíram, aquela grande caravana saindo. Daqui a pouco o homem, mesmo depois de tanta opressão, de tanto Deus ferir eles, mesmo assim, aquele povo foi perseguido. Mas Deus estava determinado a libertar Israel daquele cativeiro terrível.
E lá ia o povo, deserto afora. Lá vem Faraó atrás com sua cavalaria sanguinária, armados com espada, lanças, arcos e flechas, para matar, para exterminar. Já não era mais para simplesmente tê-los como escravos, mas era para matar mesmo. Mas Deus estava agindo, operando, e quando Deus opera, ninguém pode impedir. Deus estava operando na libertação do seu povo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus escolheu um povo seu, zeloso e de boas obras. Agora vamos lá, igreja. De um lado não podia ter saída, do outro não podia ter saída. Na frente o grande mar vermelho, atrás Faraó com sua esquadra sanguinária. O povo ficou sem saber o que fazer e começou a murmurar. É uma maldição que segue até os dias de hoje muitos crentes, até mesmo crentes bem intencionados, murmuradores. E a murmuração é uma praga no meio da igreja, é um câncer no meio da igreja. Cura-te deste mal. Foi esse mal que fez Lúcifer, apesar de Lúcifer não aparecer na Bíblia, mas significa estrela da manhã, ou luz da manhã, se tornar o que se tornou, o diabo, pai da mentira, ou adversário, caluniador. E agora estava o povo cutucando Moisés: Moisés, e agora? Nos tiraste do Egito para morrer aqui agora? Moisés, sem saber o que fazer, vai a Deus. Deus, aí Deus já preparado diz: por que tu clamas a mim, Moisés? A sentença, a ordem já foi dada. Era para sair e vocês já saíram. Mas diga para o povo uma coisa: o que é, Jeová? Diga ao povo que marche. Agora para pensar, igreja, como é que vamos marchar se o mar está diante de nós? Deixa eu dizer uma coisa aqui que você vai entender. Tem milagre que vai começar a acontecer quando você começar a obedecer a voz de Deus. Deus disse: marche. Diga ao povo que marche. Para acontecer o milagre era preciso o primeiro passo. Irmãos, eu acho bonito quando chega o 7 de setembro, soldados, alunos, mas vamos falar dos soldados, marcha. Eu acho bonito aquela sincronia bem organizada, bem ordeira, aqueles passos ali. Aquela marcha não é aquela marcha assim, não, é marcha de quem está de posse de vitória. É uma marcha firme, é uma marcha de quem é vencedor. E Deus está dizendo para o povo: diga ao povo que marche, porque eu estou operando, eu estou agindo. Agora, irmãos, é preciso entender que Deus age, Deus opera da forma como Ele quer. Agora tem uma coisa: Deus age de acordo e de conformidade com a nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos interagir toda a igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer que Deus nessa hora está operando em meu favor. Eu tenho que crer que nessa hora Deus está abrindo o mar vermelho. A situação pode estar
Operando Deus, quem é que pode impedir? E eu quero dizer algo surpreendente para alguns, mas não para outros. Deus opera naquilo que é inoperável. Deus opera naquilo que é inoperável. Conta-se que um certo soldado recruta estava no seu quartel e ele era crente e não negava que era crente, e o povo zombava dele, os soldados zombavam dele. Comandante zombateiro, zombeteiro, zombador, escarnecedor, para tirar onda com aquele recruta, disse bem assim: ô recruta, pega aquele jipe e dê uma volta aí no quarteirão X e volta aqui. E o recruta pegou, subiu no jipe, era um jipe, ligou, quando meteu a chave, o carro pegou. Os soldados e o comandante ficaram estupefatos. Como é que pode isso? E ele pegou primeira marcha, segunda marcha e saiu dirigindo o veículo, deu uma volta, rodou todo o quartel, depois parou perto dos soldados e também do comandante daquela tropa, e todos estavam em lágrimas, sem entender. O crente perguntou: mas por que vocês estão chorando? O que aconteceu? Aí o comandante se rendeu aos pés daquele homem e disse: esse jipe não tem motor e tu ligou ele e deu uma volta nele. Vai entender o operar de Deus, igreja. Operando Deus, quem é que pode impedir? Enquanto eu prego, eu vou falar alguma coisa aqui. Deus está curando no teu ventre alguma coisa. Ele opera, ele arranca caroço, ele arranca o mal que está nas tuas trompas. Eu não sei do que eu estou falando, mas Deus sabe. Operando Jeová, quem é que pode impedir? Operando Deus, quem é que pode impedir? Quando Deus age e mostra que Ele é Deus. Ele quebra o arco, despedaça a lança e despedaça e queima os carros no fogo. E no versículo 10 de Salmo 46 diz que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Irmão, Jesus está operando nesta hora. Eu acredito que Deus está operando um milagre. Eu acredito no operar de Deus. Você tem que acreditar que Jesus está operando no invisível. No invisível, mas Deus está operando. Israel estava no deserto, o sol causticante. Deus pegou um ar-condicionado e colocou lá no deserto. O povo na sombra. Ao redor, calorzão de 50 graus para cima. Mas Israel no ar-condicionado de Jeová. De noite o frio caía
abaixo de zero. Aí Deus colocava uma coluna de fogo. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Esse Deus é tremendo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é grande. Esse Deus é tremendo, igreja. Esse Deus é imutável, é maravilhoso, é poderoso. Está escrito: todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra, e debaixo da terra também. Josué narra a história, igreja, que Deus, por meio de uma oração, fez a lua parar, fez o sol deter-se. Quem é que faz isso, irmão? E a ciência comprovou que um dia a terra parou, porque a terra vive girando. A gente está aqui, não percebemos, mas a terra está girando. Mas teve um dia que a terra parou por meio da oração. Eu ouvi um pastor desses midiáticos, que no ano de 88, se eu não estou enganado, ele fez uma oração e o muro de Berlim caiu. Deus faz a lua parar, Deus detém o sol, abre o mar, ressuscita morto depois de 4 dias. Alguém contava aqui, acho que foi na festa, não sei, quando falando sobre, ou foi em outro lugar que eu ouvi isso, falando sobre, foi na festa agora, na ceia, não sei, esses dias aí, de Eliseu. Diz a Bíblia, irmãos, que Eliseu operou o dobro dos milagres de Elias, porque ele pediu porção dobrada, unção dobrada, e ele operou o dobro. Mas quando ele morre, faltava um para completar o dobro. E depois de já muito tempo enterrado, só os ossos, quando vão cavar a sepultura onde estavam os restos mortais de Eliseu, que colocam aquela, parece que era uma adolescente morta, quando colocam aquela criança nos ossos de Eliseu, acontece algo tremendo. A criança, a adolescente volta a viver, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Um alvoroço tremendo está acontecendo, e chamam Jesus. E quando Jesus chega, uma menina morta. Alguém diz: por que chegou agora? A menina está morta. Jesus manda todo mundo sair. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Porque tem pessoas na igreja, irmão, que não creem nos milagres e atrapalha a obra de Deus, atrapalha a operação de Deus, porque Deus opera por meio da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sai esse, ficou pouquíssimos.
Jesus vira para a criança e diz uma expressão: Talita cumi, levanta-te. A menina levantou-se e a menina reviveu. Quem não lembra do cortejo da viúva de Naim? A mulher já era viúva, já não tinha marido, sofria os preconceitos de ser mulher e de ser viúva ainda mais, e agora o filho morre. E lá ia aquele grande cortejo funeral. Só que aquele funeral, aquele cortejo, aliás, encontra-se com o cortejo de Jesus. A morte e a vida vão se encontrar, porque está escrito em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando Jesus chegou, Jesus vira para a mulher chorosa e diz: não chores. Não chores. E simplesmente mandou aquele rapaz levantar. O rapaz levantou, voltou a viver, operando Deus. Quem impedirá? Esse Deus, eu já disse que Ele opera naquilo que é inoperável. Aquilo que parece não ter jeito, Diácono Carlos, para Ele tem jeito. E depois Ele mostra que tem jeito. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de prodígio. Deus é aquele que quando fere a rocha, da rocha sai água. Deus é aquele que sopra o vento e manda codorniz para o seu povo. Deus é aquele que abre portas aonde não tem parede. Deus é aquele que faz chover. Deus é aquele também que faz cessar a chuva. E quando Deus quer, Deus também manda fogo. E quando Deus quer, Ele cessa o fogo. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando Jesus, quem é que pode impedir? Escute, por favor. Pensa na tua causa, que tu já orou, que tu já entregou, que tu já até recebeu. Mas pense também naqueles outros milagres que você ainda está esperando. Está demorando. Mas quem diz que o tempo é teu? Deixa que o tempo é de Deus. Tem pessoas impacientes, inquietas e por isso murmuram. Eu já disse que o pecado é um dos 4 pecados que Deus mais abomina. Capítulo 10 de 1 Coríntios. No capítulo 13 de Números, nós encontramos ali uma história interessante. Quando acontece algo interessantíssimo. Quando acontece algo que Deus manda os espias espiarem a terra. E vão. De cada tribo pegou-se um. Vai lá olhar a terra, e foram. Ao cabo de 40 dias eles voltam. Os 10 primeiro começam a dar relatório. Olha, Moisés e aquela multidão estava ali para ouvir os 10 espias. A terra é boa mesmo, mana leite e mel, tudo que se planta lá dá. Olha, para se pegar um cacho de uva lá, um homem só não é capaz de pegar. A terra é boa e mana leite e mel. Mas
nós não podemos entrar nela, porque nela habitam os jebuseus, os amorreus, os cananeus, os filhos de Anak. Nós não temos condições de entrar nela, e nós somos como gafanhotos diante deles. Não temos condições. É melhor voltar. E o povo murchou. Mas Caleb levanta com Josué, movido pelo Espírito de Deus, e diz: eia, subamos animosamente e possuamos a terra que por herança nos tem prometido o Senhor. Vamos lá. E eles entram na terra. Irmãos, no capítulo 14 acontece uma murmuração terrível. O povo tem saudade do Egito, tem saudade das comidas do Egito, e Deus se enfurece, porque Deus tem fúria. Deus não suporta os maus, e Deus começa a dar cabo. Mas deixe-me voltar um pouco. O povo caiu em uma frieza, em uma situação caótica. Eu vou concluir rapidinho isso aqui. Subamos animosamente. Em outras palavras, vamos subir porque Deus é conosco. O Deus que age, que opera, que faz, que realiza, Ele está conosco. Esse povo aí, para Deus é nada. Alguém já canta por aí: o teu problema para Deus é nada. Este problema para Deus é nada. Você pode dizer assim no ato de fé: o meu problema para Deus é nada? Com mais convicção: o meu problema para Deus é nada. Repita, diga assim: Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, porque operando Ele, ninguém pode impedir. Você crê que Deus está podendo e está operando na tua família, na tua vida? Ele está curando, Ele está operando, porque Ele é Deus de milagre. Pode ser que pareça difícil e impossível, mas Deus, quando opera, sai da frente demônio, sai da frente mundo, sai da frente treva, porque quando Deus opera mesmo. E ai de quem entrar na frente de Jeová. Anamaia Shokataya Primaio Shrimanamaya Kataya. No capítulo 20 de 2 Crônicas, ali está escrito uma passagem interessantíssima, quando o rei é cercado e todo o povo teme. E o povo começa a buscar a Deus, da criança ao mais velho, e todos começam a jejuar e a buscar e a consagrar. Daqui a pouco, no meio da congregação, o Espírito de Deus procura um vaso, o nome dele Jaziel, e começa a falar para aquela igreja, para aquele povo, para o povo de Deus, e dizia assim: o Espírito Santo tomou Jaziel e disse: nesta peleja, e eu falo perguntando quem é que pode levantar a mão no ato de fé, nesta peleja, não tereis que pelejar, nesta peleja, não tereis que pelejar, não tereis que mover com a palha, porque eu estou agindo, eu estou operando. Nesta peleja não tereis que pelejar. Aí Deus diz por meio de Jaziel: porque esta peleja já não é mais vossa, é minha. Deus está dizendo: eu estou tomando esta causa na minha mão, e agora ela não é mais tua, agora ela é minha. Não se preocupa mais, porque eu vou agir.
Deus está agindo. E do capítulo 20 para o capítulo 32, versículos 7 e 8, está escrito. Eu amo essa passagem. Na Bíblia está escrito: não temais esta grande multidão, nem o que está com ele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, 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 conosco está o Senhor. Eu vou dizer uma palavra aqui, até quem não está crendo nesta palavra, para tu saber que Deus é Deus, Ele vai agir na tua causa, porque operando Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, operando Deus, ninguém pode impedir, está escrito: maior é o que está conosco do que o que está com eles está o braço de carne, mas conosco, com as crianças, com os adolescentes, com os obreiros, com as senhoras, com a igreja, está Jesus Cristo de Nazaré, o campeão dos campeões, a raiz de Jessé, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era desde o começo e o será para sempre. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ei! Saia daqui nesta noite com esta palavra de Isaías 43, versículo 13. Agindo Deus, ninguém impedirá. Saia daqui nesta noite com Isaías 64, verso 4. Deus está trabalhando dia e noite e dia, por aqueles que nele esperam. Quem está esperando no Senhor vai ter uma surpresa maravilhosa, vai ter uma bênção chegando. Isso não é clichê de pregador, não, é coisa verdadeira, é Bíblia que eu estou falando. Operando Jeová, ninguém pode impedir, porque quando Deus quer operar, diácono Júnior, Deus faz da forma que a gente nem entende, quando a gente nem imagina, nem espera, aí Deus aqui está. Operando Deus, quem é que vai impedir? 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 Tudo é possível ao que crê. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Sai daqui nessa noite com o coração leve, sossegue tua alma, não se aflige, porque o Senhor cuidará de vós. Ele cuidará de vós. Ele cuidará de vós. Ele cuida de ti. E não só de ti, mas também dos teus.
Quem possui a Cristo, nele firme está a igreja, achará poder para o mal combater, porque sua promessa ele cumprirá. Quem está em Cristo, sempre vencerá, pois Jesus supera novas forças da alma, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos encerrar e os avisos são os seguintes. Amanhã tem culto nas congregações vermelhos, nos vermelhos, lá na Serra, e lá congregação de Carneiros. Eu vou estar lá amanhã, se Deus permitir, em uma das congregações. E quinta-feira, dando ceia ali na Jurema. E sábado, a ceia do Senhor. Sábado, a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos já fiquem atentos para se organizarem e a gente realizar a ceia do Senhor. Dia 18. Então, vamos estar aqui reunidos e unidos no nome de Jesus, na mesa do Senhor. Pela manhã, escola bíblica, e à noite, culto. Nós vamos ter a participação tanto de jovens como de senhoras, adolescentes e jovens, senhoras, devido o primeiro domingo ter sido aquele domingo com as crianças, com a participação da caravana que veio lá de Juazeiro até a FAT, junto com o departamento infantil local. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu havia marcado um culto para Altamira ali sexta-feira, mas o presidente está sempre cobrando a presença dos obreiros, tanto na Santa Ceia como também nas sextas-feiras. Claro que nem todo mundo pode ir aqui devido à distância, então eu vou estar na sexta-feira, mas na outra sexta-feira nós vamos estar realizando esse culto na Altamira, que é um lugar ali a 5 quilômetros de Juremal. Nós vamos fazer, era para ser agora, mas em função de estar muito em cima e também esse ritmo que a gente está, né? Vamos dar uma pausa para na outra sexta, de sexta-feira que vem a 8, ele ter tempo de se organizar lá, o irmão, e a gente realizar esse culto lá, né? Deve ser um sítio lá, deve ser um povoadozinho. E nós vamos estar lá com fé em Deus, graças ao nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. O nosso irmão Diácono Carlos Ronaldo estará orando em nome de Jesus. Amanhã, princípio de oração, é isso? Não viu o pé de oração. Tem uma outra pessoa que também me pediu oração, pai. Eu me esqueci, mas Deus sabe quem é. Deus sabe quem é. Vamos orar com o nosso irmão Diácono Carlos.
Salve a igreja com o Pai do Senhor. Oremos. Deus amado, Deus querido, graças te damos, ó Pai, por mais uma noite que assim o Senhor nos concedeu e estarmos aqui para ouvir a tua santa e gloriosa palavra. E que a tua palavra, Pai, tenha achado guarida nos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Se conosco hoje e para todo sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, hoje e sempre. Todos dizem: amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2025, devemos confiar e esperar, porque Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor Jesus.